Oi pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, como vocês viram no título, eu vim falar um pouquinho mais sobre as minhas últimas leituras. Então, já pega o seu cafezinho, o seu chazinho. Você pode me ouvir enquanto lava uma louça, lava uma roupa. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. É de graça, é só apertar um botão e você recebe toda semana os vídeos aqui do canal na sua aba de inscrições. Todos os livros e vídeos que eu for comentando por aqui eu vou deixar na descrição. Então todas as informações sempre estão na descrição, vocês podem dar uma olhada. Tem e-mail de contato, tem minhas outras redes sociais, meu Scoob, se você quiser acompanhar em tempo real também o que eu tô lendo. Tá tudo aqui na descrição, certo? Sem mais delongas, vamos lá, porque esse vídeo vai ficar longo, né? A minha última leitura de 2022, sim, esse vídeo está atrasado, como podemos ver. Mas é que eu não li muita coisa. Finalzinho de dezembro para agora, final de fevereiro, eu não li tanta coisa. Eu li uma quantidade considerável, por isso que eu esperei para gravar esse vídeo. Então, o último livro que eu li em 2022 era um que estava na minha meta de leitura de 2022, inclusive, que foi Torto Arado, um livro nacional do Itamar, aclamadíssimo. Muita gente ama esse livro, fala super bem desse livro. E ele tava na minha meta de 2022, então eu consegui ler ele, assim, no final do ano, faltando pouquíssimos dias para acabar. Ele foi vencedor do Prêmio Leia 2018 e também do Prêmio Jabuti e Oceanos, ou seja, premiadíssimo, super aclamado, um livro que eu confesso que eu estava com medo de ler, de não gostar ou de gostar muito. Enfim, sabe quando você começa a criar muitas expectativas? Então, era esse o caso, por isso que eu acabei deixando assim pro último segundo essa leitura. Ah, lembrando, esse vídeo não tem spoiler, tá? Então pode ficar tranquilo, eu vou falar só a minha percepção sobre a leitura, sobre o que eu gostei, o que eu não gostei, mas não tem spoiler, tá? Nesse livro a gente acompanha duas irmãs gêmeas, a Belonísia e a Bibiana. Se eu não me engano, são esses os nomes. Eu sou ruim demais pra lembrar nome, nossa senhora. E elas moram no sertão baiano. Em algum momento acontece um acidente nessa história que vai permear e mudar a vida dessas duas irmãs, ao mesmo tempo que também vai ligá-las de uma forma muito profunda. E nesse livro a gente acompanha tanto a visão da Belonísia quanto da Bibiana. A gente vai entender o que aconteceu nesse acidente, como isso modificou a vida delas e da família. E é um romance de formação, então a gente vai acompanhar a vida delas desde pequenas, quando esse acidente aconteceu, até elas ficarem mais velhas e todo mundo que vai passando pela vida delas, sentimentos, questionamentos referente ao lugar que elas moram, a como elas são tratadas, a como a família delas é tratada. Então, é uma história que vai permear e caminhar por muitos assuntos relacionados ao racismo, à comunidade quilombola. A gente também vê um viés até espiritual, porque a gente tem um dos capítulos narrado por uma encantada, né, a Santa Rita Pescadeira, que eu confesso que eu não conhecia e foi muito curioso descobrir isso na história e poder pesquisar mais sobre isso. Então foi algo bem único, bem diferente, assim, eu conheci muitas coisas através dessa leitura. E assim, é um livro que trata muito sobre sofrimento, sobre trabalho, sobre resiliência, sobre cultura, sobre família, enfim, são muitos assuntos que esse livro traz, não é à toa que ele é um dos mais bem falados aqui no Brasil. Eu acabei dando 4 estrelas pra ele, porque em alguns momentos eu senti a história bem lenta, tive um pouquinho de dificuldade de me aprofundar em alguns momentos, mas assim, enquanto você lê, nem parece um livro de ficção, sabe? Parece que você tá lendo algo que realmente aconteceu. Que escrita maravilhosa, que história incrível. Então, fica aqui a minha última leitura de 2022, que eu queria deixar documentado, porque foi uma leitura muito importante pra mim, e acabou fechando o meu ano de 2022 com chave de ouro, com mais essa leitura nacional também. A próxima leitura e a minha primeira de 2023 foi Nada Pra Ver Aqui, do Kevin Wilson. Esse livro eu li junto com uma amiga minha, então a gente foi discutindo alguns pontos durante a nossa leitura. Foi muito gostoso ler esse livro assim. Aqui a gente vai acompanhar a história da Lilian, que conheceu a Madison no internato só pra meninas. E aí, nesse internato acontece alguma coisa entre elas duas ali, que eu não posso falar porque é spoiler, mas elas acabam se distanciando e depois de 10 anos, a Madison entra em contato com a Lilian falando assim: então, gata, é o seguinte,
Tô casada com um senador e eu tô precisando de uma babá para os meus enteados, porque a ex-mulher do senador morreu e o senador agora precisa ficar com as crianças, mas como eu já tenho um filho, eu vou precisar de alguém para cuidar delas aqui na mansão. Você pode vir? E aí a Lilian aceita, chega na mansão e a Madison fala assim: então, mas tem uma coisa que eu não falei para você, é o seguinte, as crianças, elas entram em combustão quando se deparam com sentimentos muito fortes. Pois é, a capa já explica bastante coisa, né? Então a gente vai acompanhar essa história da Lilian com a Madison, o que aconteceu, como elas vão lidar com essa questão, né? Afinal, elas se distanciaram, elas mantiveram contato por carta, mas de uma forma mais supérflua, assim. E aí a Lilian precisa lidar com essas crianças, que devo dizer que eu me apaixonei à primeira vista. Assim, logo que elas apareceram no livro, eu já falei, nossa, genial, sério. Eu fiquei muito triste, muito tocado com algumas situações aqui nesse livro, mas eu gostei muito, no geral, da relação da Lilian com as crianças, sabe? De um respeito mútuo, muito genuíno, assim, sabe? Muito gostoso de ver essa relação deles. Então, isso me ganhou muito com esse livro. Às vezes eu pensava que eu gostaria que essa combustão espontânea fosse retratada de uma forma, fosse explicada de alguma forma, mas acabou que não foi tão explicada assim. Quer dizer, não foi nada explicado, isso me decepcionou um pouco, porque eu sou a pessoa que gosta de saber os porquês, entendeu? Eu era criança, quando era pequena, que ficava perguntando o porquê e os detalhes de tudo, porque eu queria entender o mundo, sabe? Até hoje eu sou assim. Em alguns momentos no meio da história, quando ainda não chegou no plot, eu achei bem morno, assim, sabe? Poucas coisas acontecem, poucas coisas são desenvolvidas no geral. Então eu acabei dando 4 estrelas para esse livro por causa disso. Mas é um livro que me fez refletir, que fez anotar várias coisas, assim. Tem umas partes pesadas que eu fiquei, meu Deus. Eu mandava foto pra Michelle e falava, meu Deus, o que rolou aqui? Estou impactada. Mas no geral, uma leitura muito boa, recomendo para vocês também. A minha segunda leitura do ano foi uma leitura do meu clube do livro, do Clubinhos, e a gente leu juntos em janeiro A Metade Perdida, da Brit Bennett. E, gente, esse livro é um livro muito bom, mas ao mesmo tempo muito denso. Meu Deus. Aqui a gente também vai acompanhar 2 irmãs gêmeas, pretas de pele clara. E eu tô pensando aqui agora, eu li 3 livros seguidos com irmãos gêmeos. Aqui a gente vai acompanhar as irmãs Vignes, não sei como se pronuncia, mas aos 16 anos elas resolvem fugir de casa e acaba que nesse momento que elas fogem, algumas coisas se separam também. Elas acabam se separando de uma forma bem estranha e complexa que vai ser abordada no livro inteiro. Também é um romance de formação, então a gente vai acompanhar toda a história das 2 irmãs. E em um certo momento aqui, logo no começo da história, essas irmãs vão se separar e vão ter destinos completamente diferentes. Uma das irmãs, a Desirê, vai se casar com um homem preto de pele escura, pele retinta, e vai ter uma filha também de pele retinta. E em dado momento da história, ela precisa voltar para a cidade natal dela, da onde ela tinha fugido com a irmã dela. E a outra irmã, a Estela, nesse momento que a vida delas se separam, ela começa a se passar por branca. Então ela casa com um homem branco, tem uma filha branca e vive em uma sociedade branca. Então nesse livro aqui a gente vai ver muito sobre colorismo, sobre passabilidade, sobre racismo dentro da sociedade preta também. E além de tudo, um drama familiar aqui, onde essas 2 irmãs se separam. Existem muitas dúvidas, muitas questões entre elas mal resolvidas, assim. Depois a gente acompanha também por um tempo a vida das filhas delas e como algumas decisões reverberam também na vida delas. Enfim, um livro muito complexo, fiz várias anotações, tive muitas reflexões, mas um livro assim essencial. A única coisa que me fez acabar dando 4 estrelas para ele é que em algum momento teve uma situação que não foi muito desenvolvida. Não posso falar o que é, porque é spoiler, mas teve uma situação que não foi bem desenvolvida e eu acabei ficando meio chateada, assim, sabe? Eu esperava um pouquinho mais. Acabei dando 4 estrelas, mas é um livro fenomenal, vale muito a leitura. Gostaria, inclusive, que muitas pessoas lessem, porque é um livro bem complexo. Não complexo de difícil, mas complexo de entendimento, sabe? Você começa a ver muitas coisas de outras formas, tem muitos assuntos muito interessantes aqui também para serem discutidos, que são pautas hoje em dia também. Então, fica aí a minha recomendação. Mas ficou super escuro, tudo bom, meninas?
A próxima leitura foi uma releitura, na verdade, que foi Hábitos Atômicos, do James Clear. Eu li esse livro em 2020, no comecinho de 2020, e eu simplesmente amei, favoritei, e dessa vez não foi diferente. O Matheus me deu de presente e eu reli ele físico, fiz um monte de anotação, coitado, o livro tá todo rabiscado, todo marcado. Eu já li alguns livros de hábitos durante os últimos, 5, 6 anos, mas esse aqui com certeza é o meu favorito. Eu gosto muito da didática do James Clear, eu gosto muito dos estudos neurocientíficos que ele traz aqui. E ele fala bastante sobre a construção e a desconstrução de um hábito, sabe? Como que isso funciona, como que acontece essas conexões no nosso cérebro e como a gente pode fortificar a construção de um hábito e manter esse hábito. Eu achei maravilhoso, eu já havia lido, continuei com 5 estrelas favoritado para esse livro aqui e recomendo para todo mundo. É um dos melhores livros de não ficção que eu já li na vida, com certeza. O próximo livro que eu li foi Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas, da Bell Hooks. Eu nunca tinha lido nada da Bell Hooks, então eu curti bastante a leitura no geral, fiz também algumas anotações. Devo dizer que eu amei a primeira metade do livro, inclusive é onde eu marquei mais, rabisquei tudo, anotei, coloquei flag em tudo, porque realmente tive alguns ensinamentos e algumas coisas que eu falava, nossa, verdade, isso aqui faz todo sentido. Mas na segunda metade do livro eu fiquei um pouco decepcionada. Como o próprio nome diz, tudo sobre o amor, a Bell Hooks vai falar um pouquinho sobre esse sentimento. E não sobre o amor romântico, mas também sobre o amor romântico. Que às vezes pode ser um tabu, ou a gente acha que o amor a gente só sente, que a gente não precisa falar sobre. Mas na verdade há muitas coisas em volta desse assunto e que não precisa ser algo tão subjetivo, sabe? Ela também vai falar muito sobre a diferença do amor descrito pelos homens e pelas mulheres ao longo do tempo. Só que da metade pra frente desse livro, ela entra em uns assuntos mais relacionados ao materialismo, ao consumismo no geral. E ela trata algumas coisas com um pouquinho de falta de consciência de classe, não que tenha muito assim, mas eu senti em alguns momentos e me incomodou, tanto que eu marquei aqui e escrevi, por exemplo, vou ler aqui uma parte. Atualmente vivemos no mundo em que adolescentes pobres estão dispostos a ferir e matar por um par de tênis ou uma jaqueta de marca, mas isso não é consequência da pobreza. É consequência do quê então? Em alguns momentos eu tive esse pequeno incômodo, assim, relacionado a essa consciência de classe, assim, em alguns momentos, não é em todos. Por isso eu acabei dando 3 estrelas pra ele, mas é um bom livro, não vi nada de muito especial nele, mas é um bom livro. Se você já leu algum livro da Bell Hooks, me recomenda aqui embaixo, porque eu quero ler outros da autora também, e acho que vai ser bem interessante ter mais repertório pra falar sobre a escrita dela no geral, enfim. Comenta aqui embaixo qual outro dela eu posso ler. O próximo livro que eu li foi um que eu tava com muitas expectativas, um nacional também, que é Homens Pretos Não Choram, do Stefano Volpe. Coloquei nas minhas metas, inclusive, de 2023 e já li, olha aí. Esse ano as coisas vão ser diferentes, corta pro final do ano e nada foi diferente. Esse, na verdade, é um livro de contos, o que minou um pouquinho a minha expectativa. Eu esperava que fosse uma história completa, né, um romance. E eu tenho uma certa dificuldade com contos, porque eu não consigo me conectar. Eu acho que, em grande parte, esse foi o problema para mim do livro. Aqui a gente vai encontrar várias histórias sobre homens pretos lidando com os próprios sentimentos ou lidando com a vontade de escondê-los de alguma forma. Vai falar, no geral, assim, bastante sobre vulnerabilidade, assim, sabe? E são contos bem bonitos, bem profundos, mas é o que falei, contos me distanciam um pouco da história, porque eu não consigo me aprofundar na vida do personagem, mas eu compreendo a complexidade da obra, eu entendo para quem ele escreveu aqui, inclusive visualizo muitas pessoas que se beneficiariam dessa leitura, pessoas que eu conheço. É isso, eu acho que só não foi um livro para mim mesmo, mas acabei dando 3 estrelas, porque tem muitas reflexões interessantes aqui, são contos que você fala, meu Deus, e se isso realmente acontecesse? Meu Deus, isso será que aconteceu? Gostei, mas
pra mim faltou um pouquinho mais. Então, 3 estrelas para Homens Pretos Não Choram. O próximo livro que eu li é uma biografia, e essa é uma categoria de livros que eu não costumo ler com frequência, mas que dessa vez acabou comigo e com meu coração, chorei várias vezes. Estou falando dele, Em Busca de Mim, da Viola Davis. Essa mulher, assim... Ai, sério. Eu já admirava antes. Agora eu admiro ainda mais. Você ter contato com toda a história de vida e os pensamentos assim tão próximos de você, de uma pessoa que você admira, é muito transformador e muito enriquecedor, sabe? Foi o que eu senti com esse livro. Então aqui a gente vai acompanhar a vida da Viola Davis desde pequenininha até ela ganhar o Oscar, sabe? E a gente vai ver quanta dificuldade, quanta coisa ela já passou na vida. A busca dela por um propósito, a busca por uma qualidade melhor de vida. Ela fala muito sobre momentos da vida dela em que ela sentia vergonha de ser quem ela sentia muito medo, teve muita insegurança alimentar, ela passou fome, teve uma vida bem difícil e ela mostra como ela encarou as coisas de frente, assim. E como muitas coisas que ela viveu ficaram tão enterradas, sabe? Durante a vida dela, assim. Que ela precisou enfrentar e olhar de frente para tudo aquilo que ela viveu, para tudo aquilo que ela era, para realmente conseguir dar um próximo passo. Então, foi uma história que no geral me enriqueceu muito, fiz também várias anotações, chorei. Enfim, foi um livro muito rico para mim, assim. Mas por mais que esse livro seja uma biografia, eu devo alertar que tem alguns gatilhos bem pesados. Então, procura a lista de gatilho caso você tenha interesse em ler. Mas é um livro que, assim, eu quero guardar para sempre, quero reler, porque tem muitos ensinamentos aqui, muitas coisas fantásticas. É claro que eu dei 5 estrelas para ele, amei e recomendo. Depois de ler muitos livros que tinha relação com a vida real, eu tava sedenta por um livro ficcional, assim, sabe? Eu falei, tá, vou começar uma série que há muito tempo eu tô querendo começar e eu sempre fico adiando por ser uma série. Ultimamente, eu acho que até no vídeo de metas eu comentei sobre isso, que durante o ano de 2022 eu tive um pouco de dificuldade para encarar livros de séries no geral. Então eu tive uma preferência maior por livros únicos e acabou que as séries que eu tava lendo, que eu queria ler, foram ficando de lado. E essa foi uma delas, que é A Quinta Estação, da N.K. Jemisin. Nunca tinha lido nada da N.K. Jemisin, e esse é o primeiro livro de uma trilogia. Se eu não me engano, o nome da trilogia é A Terra Partida. Quem me indicou esse livro foi a minha amiga Michelle, como eu falei, a gente leu Nada Pra Ver Aqui juntas, e ela me indicou super essa série, ela ama essa série. Eu falei, tá, vou arriscar. E eu tô muito nessa vibe de ir pra livros que contém fantasia, mas uma fantasia mais adulta, sabe? Uma fantasia com o mundo mais desenvolvido, enfim. E eu encontrei isso em A Quinta Estação, o que foi maravilhoso. Então, no começo, eu tava bem perdida, porque é um mundo diferente, com uma magia diferente, que eu nunca vi em nenhum outro livro, com nomes totalmente complicados, e até entender o que tava rolando, o que era cada coisa, já era tipo página 150, sabe? Então nesse livro a gente vai acompanhar um momento de um império chamado Sanzi, que fica num local chamado Quietude, e algumas pessoas desse local têm poder de mexer com a terra, com as pedras, enfim, com a terra no geral. Ou seja, são capazes de criar ou atenuar terremotos, vulcões, e essas pessoas que têm esse poder se chamam orogenes, ou Hoga, né, como eles chamam por alguns períodos no livro, algumas pessoas chamam de Hoga. No começo do livro a gente acompanha 3 pontos de vista de 3 personagens. Um desses pontos de vista é narrado em segunda pessoa, então ele vai ser narrado como: você fez isso, você estava sentindo isso. Então tem uma forma de escrita e você vai entender o porquê das coisas acontecendo no final e do porquê que a escrita foi daquela forma. Enfim, uma obra de arte. N.K. Jemisin sabe escrever um livro assim de forma magnífica e eu fiquei encantada pela escrita dessa mulher. E a gente vai ver aí um acontecimento de uma dessas personagens aí no começo do livro, onde vai acontecer uma quinta estação, conforme o nome diz. E essas quintas estações são basicamente fins do mundo, onde o Pai Terra, que eles chamam na história, decide causar catástrofes
meio que para punir as pessoas que moram ali, dessa quietude. Muitas pessoas morrem, muitas pessoas precisam reaprender a sobreviver. Isso acontece por muitos e muitos anos durante a história, tá? Então, acontece um período normal de vida, depois acontece uma quinta estação, essa quinta estação pode durar, sei lá, 1 ano, 10 anos, 100 anos. E a gente vê a sociedade tentando sobreviver nesses momentos e como foi criada toda uma cultura em cima disso também, com medo desses acontecimentos, com toda uma preparação. Então, as pessoas também que têm o poder de controlar a Terra, que tem essa orogenia, né, que chamam no livro, elas também são mal vistas pela sociedade como se elas fossem culpadas por essa quinta estação existir. Enfim, é um livro muito complexo, mas que eu amei cada momento. Eu dei 5 estrelas, favoritei esse livro, quero continuar a leitura, né? É uma trilogia, então quero ler o 2º e o 3º. E no começo do livro, além de ser uma história nova para mim, com muitas coisas desconhecidas, nomes, etc., além de ter essa dificuldade de engrenar na leitura, quando eu comecei a ler, aconteceu o terremoto na Turquia, então eu tive um certo bloqueio com algumas coisas desse livro por causa desses acontecimentos. Então, para mim foi muito difícil continuar em alguns momentos, então eu demorei muito mais para ler esse livro do que eu esperava. Mas ali, depois da página 300, mais ou menos, já estava fluindo e eu já estava conseguindo mergulhar um pouquinho mais na história, sabe? Enfim, dito tudo isso, venho aqui recomendar esse livro se você quer estar à procura de uma fantasia mais adulta, com um mundo totalmente diferente, com poderes diferentes. Eu achei bem curioso tudo o que acontece, todos os nomes, de uma tamanha criatividade magnífica. Enfim, esse foi o último livro que eu li completo, que estou lendo no momento. Estou lendo Herdeiras do Mar, que inclusive é um livro super pesado. E eu já imaginava que seria pesado, já tinha visto outras resenhas sobre esse livro, e realmente é um livro bem pesado, com uma carga emocional bem forte. Eu ainda estou em 32%, que realmente é um livro difícil, assim, você precisa ter um espaço de tempo e de paz, porque muita tragédia acontece. E eu tenho intercalado a leitura dele com esse aqui, O Cérebro Ansioso, do Dr. Leandro Teles. E também tô curtindo bastante, tô fazendo bastante anotação. Em breve eu falo mais sobre esses 2 livros num próximo update de leituras para vocês. Venho com o que eu achei da forma mais completa possível, sem spoilers, para contar para vocês se eu recomendo, se eu não recomendo, para falar um pouco mais sobre as minhas leituras. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta se você já leu algum desses livros ou quais foram as suas leituras agora no começo de 2023. E eu vejo você no próximo vídeo aqui do canal. Não esquece de me seguir nas redes sociais para saber quando tem vídeo. Às vezes eu peço a opinião de vocês sobre algumas coisas, eu tenho alguns planos de alguns vídeos que eu quero trazer que vocês são essenciais para a construção desses vídeos, então me segue em outras redes sociais também para ficar sabendo. Não esquece de se inscrever no canal e eu vejo você na semana que vem. Até mais!